Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao mundo paralelo. Exatamente, o mundo dos investimentos é um mundo paralelo. Então seja bem-vindo ao mundo paralelo e seja bem-vindo, seja bem-vinda à live de aquecimento para a Semana do Investidor Iniciante. O meu nome é Maicon Lima, eu sou o criador do canal, desse canal Começar a Investir, e eu sou também o idealizador desse evento de aquecimento para a Semana do Investidor Iniciante. E o tema da live de hoje é a oportunidade de construir riqueza criando uma mente milionária. Mas hoje vai ser uma live um pouquinho diferente. Então como que vai funcionar a live de hoje? Nós vamos falar sobre o seguinte, nós vamos falar sobre mente milionária. E eu me baseei a live de hoje nos conhecimentos do livro de Provérbios, né, que conta aí com a sabedoria de Salomão, e me baseei também alguns conhecimentos nesse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Aprendi a separar o livro agora quando eu penso que eu vou falar sobre ele durante a live, né? Porque senão acaba que eu não acho o livro, né? Então hoje nós vamos falar sobre 3 pontos importantes. 1. Construir riqueza, isto é, investir, começando pelos fundamentos. Isso é muito importante. As pessoas muitas vezes querem começar lá na frente, querem saber qual que é o melhor investimento, qual que é o melhor trade, como que ganha dinheiro rápido. E, gente, os fundamentos são importantes para construir uma casa e são importantes para os investimentos também. Segunda coisa, vamos falar sobre renda fixa. Por que vamos falar sobre renda fixa? Porque existe algo chamado renda variável, que são os investimentos feitos na Bolsa de Valores, e existe algo chamado renda fixa, que é os fundamentos, né? Tem a ver então com os fundamentos, é a base, é por onde todo investidor iniciante deve começar, mesmo o investidor mais experiente. Então vamos falar sobre renda fixa, que é a base para você construir investimentos seguros. Então nós queremos rentabilidade, sim, mas queremos também segurança com o nosso dinheiro. Aliás, a gente não está aqui para brincar com o nosso dinheiro. É uma grande responsabilidade nós sabermos investir. Eu falei que era 3 pontos. Então o primeiro é construir riqueza, começando pelos fundamentos. O segundo vamos falar sobre renda fixa, que eu disse que é a base dos investimentos seguros. E terceiro ponto que eu trouxe, nós vamos falar na segunda parte da live sobre crenças limitantes que nos impedem de chegar onde ou aonde nós realmente podemos chegar. Então é muito importante você superar essas barreiras, porque eu já falei várias vezes em várias lives que existe um mundo sim do outro lado do portal, e é o mundo do conhecimento. E a 12ª tática de enriquecimento do rei Salomão é: construa a riqueza da mesma forma que sua casa, ou seja, começando pelos fundamentos. É interessante a gente saber, é interessante nós conhecermos que existem algumas lições de Salomão que nos ensinam a construir os fundamentos para investir da maneira correta. Então eu vou ler um trecho de Provérbios que foi escrito por volta de 3.000 anos atrás e que a humanidade ainda, isso generalizando, ainda não colocou em prática, e vai ser um trecho menor hoje para nós firmarmos esse conhecimento, mas você vai visualizar na tela a partir de agora. E esse trecho que eu vou ler, ele narra como que riqueza, mente milionária, fundamentos e sabedoria se relacionam. E o trecho de Provérbios 14, 24 diz que a riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. De que lado você está? Observe que de branco está destacado as palavras riqueza dos sábios é a sua coroa, e sublinhado, né, estão destacadas as palavras tolos produz insensatez. Será que nós estamos produzindo, aprendendo a ter a riqueza dos sábios? Ou será que nós estamos produzindo apenas insensatez? Então a minha
pergunta para você agora. Eu quero saber de você o seguinte: você já entendeu o que é mais importante? Será que é mais importante você não errar nos investimentos? Ou será que é mais importante você buscar os melhores acertos? O que você acha que é mais fundamental nos investimentos? Quero saber isso de você agora. Será que o fundamental é você acertar, você investir da forma correta? Ou será que o fundamental é você não errar, né? O que vai dar mais resultado na sua vida financeira? Então, fica esse questionamento, né? E você pode trocar uma ideia ali comigo, ou você pode também começar a pensar, né? O que você acha que é melhor para a sua vida aí de investidor. Será que eu tenho que acertar? Eu não posso errar, né? Eu tenho que acertar desde o começo os investimentos que têm mais rentabilidade. Ou será que eu tenho que me preocupar com os percalços, com os erros que podem acontecer, né, nessa jornada de investimentos? Como que nós vamos fazer para construir a riqueza criando uma mente milionária? Então vou pedir para você já se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com uma pessoa que quer aprender a começar a investir do zero. E agora eu vou começar a falar sobre a parte de renda fixa. Então clica no botãozinho compartilhar. É muito simples, mas se você está no celular, ele tem um botão aqui embaixo, ó, compartilhar, né? Tem uma setinha ali, tá vendo ali, ó, compartilhar, né? E é nessa setinha que você faz o compartilhamento com uma pessoa, com um amigo. E já vou falar desde já que esse conteúdo, ó, tá aparecendo aqui embaixo, ele é educativo, é um conteúdo informativo e ele não vai ser nenhuma indicação de investimento. Não hoje. Beleza, galera? Vai ser um conteúdo de informação, um conteúdo de educação. Bom, então como que nós construímos a riqueza criando uma mente milionária? Que é o tema da aula de hoje, é a oportunidade que eu trouxe hoje para você. Então primeiro eu quero falar para você sobre a relevância da renda fixa. Qual que é a relevância da renda fixa, né? Principalmente para o investidor iniciante, mas também para aquele investidor que já começou a investir. Michael, eu já estou investindo, de vez em quando alguém me fala, né? Já estou fazendo uns trade aqui e já estou ganhando dinheiro. Então é para você também, tá? Para você também que já tem uma certa experiência. Sempre pedindo licença para tomar uma aguinha. Então é tanto para você que já tem uma certa experiência, mas principalmente para quem está começando. Michael, eu vou começar do zero, eu estou começando agora, eu quero entender quais são os conceitos iniciais. Então esses conceitos que eu vou falar agora são de extrema importância. Eu entendo que se você não construir a sua riqueza começando pelos fundamentos, é aquela mesma teoria de você construir a sua casa na areia, na é verdade. Quando você vai fazer uma casa, você vai fazer um imóvel, quanto maior esse imóvel, maior tem que ser os fundamentos. A gente sabe disso, isso é muito lógico, né? Isso é muito óbvio. Mas observe o seguinte, se você vai fazer uma casa baixa, isto é, não é um sobrado, os fundamentos, né, a sapata, os ferros, aquela parte de concreto, ela não precisa ser tão funda. Mas se você vai fazer um prédio, por exemplo, de 5 andares, se a sapata for muito pequena, né, então imagina que essa parte aqui é o prédio de 5 andares. E se a sapata, que ela tem esse formato, mas também a profundidade dela for muito pequena, observe que pode acontecer esse daqui, ó, ela pode virar, né, porque não tem uma base aqui. Então essa base aqui ela tem que ser bastante grande. E quanto maior é esse prédio que você quer construir, maior tem que ser a base, né? Então quanto maior é o patrimônio que você quer ter com segurança, quanto mais dinheiro, quanto mais riqueza você quer atrair, maior tem que ser a sua base também, tá? E não adianta é tão bonito a gente ver a nossa casa construída, né? Você vê nossos tijolos erguendo e, enfim, se a casa for de tijolo, né? Na maioria das vezes eu acredito que é tão bonito a gente ver, sei lá, os acabamentos, né? É bonito, é bacana essa parte. Mas se você não fizer um fundamento bacana, vai dar tudo errado, sua casa vai rachar e não vai dar nada certo. E essa parte da fundamentação desse imóvel que você constrói, né, ou que você imagina que vai construir,
essa parte você não vê, né? É um negócio que fica embaixo da terra, é uma parte que você gasta muito dinheiro, né? Dizem os entendidos aí, arquitetos, engenheiros e afins, que você gasta muito dinheiro no fundamento da casa e no acabamento, né? E não na parte que você está construindo, erguendo as paredes, né? Então essa parte do fundamento, você gasta uma energia, gasta um dinheiro e você não vê um resultado no começo. Mas lá na frente você sabe que o seu imóvel vai estar bastante seguro. Então, trazendo aqui para a ideia dos investimentos, um ponto fundamental é a gente entender como que a gente faz os fundamentos dos nossos investimentos. E dito isso, a gente tem que entender o que é a chamada renda fixa, o que significa isso. Então nessa live você vai aprender de uma vez por todas. E como será que a renda fixa ela influencia nos fundamentos da construção do imóvel? Não, né? Como que a renda fixa influencia nos fundamentos da construção da riqueza? Então muita gente fala isso daqui, ó. Eu vou escrever na tela aqui para você. Provavelmente você já ouviu alguém falar isso daqui. Eu já vi muita gente falando isso. A renda fixa, o que aconteceu com ela? Morreu. Gente, é muita, mas muita gente mesmo que fala isso. Ah, a renda fixa morreu. Mas será que a renda fixa morreu mesmo? O que vocês acham? A renda fixa morreu ou ressuscitou? Então, é o seguinte, gente. A renda fixa, para mim, ela não morreu, tá? Por que ela não morreu? Porque quando uma pessoa fala para você... O que acontece? Voltando aqui para mim agora. Quando você ouvir uma pessoa dizendo isso, que a renda fixa morreu... Então essa pessoa, ela pode até estar investindo. Pode ser que ela esteja investindo. Mas eu tenho absoluta certeza que essa pessoa não está investindo da forma correta. Na verdade, a pessoa que fala que ela é taxativa em falar que a renda fixa morreu, isso é uma falta de conhecimento do mercado financeiro. Isso é uma falta de conhecimento de como investir e de como fazer os seus fundamentos. Existem dois tipos de pessoas que investem, né? Vou colocar 3 tipos. Então, primeiro tipo é aquela pessoa que ainda não começou. Ela não sabe como fazer, ela investe só na poupança. E a gente viu ontem, acho que foi ontem, né? Eu fiz um cálculo aqui com você. Se você depositar R$200 por mês na poupança, em 30 anos você teria R$88 mil. Mas, se você investisse os mesmos R$200 por mês, não na poupança, mas investisse da forma correta, você teria mais de R$2 milhões, podendo chegar a R$3 milhões. A diferença é muito grande. Então tem aquela pessoa que não sabe investir, só sabe investir na poupança. E tem aquela pessoa, isso é muito comum no mercado, que ela fica buscando uma rentabilidade no curto prazo. Então ela investe hoje para sacar amanhã, ou ela investe amanhã mesmo para sacar amanhã mesmo, né? Então ela busca uma rentabilidade, às vezes no mesmo dia, às vezes na mesma semana, às vezes no mesmo mês. Essa é a pessoa, esse é o investidor que fala isso daqui, ó. Esse é o investidor que fala que a renda fixa morreu. Por quê? Porque ele não vai querer investir a 2%, né, às vezes até mais, tá? Às vezes até 10%, ele vai dizer que não, eu quero ganhar 10% em um dia. Então esse é o investidor que fala, pronto, a renda fixa morreu. Só que esse não é o investidor que vai aprender a investir os seus primeiros R$1.000, os seus primeiros R$10 mil, os seus primeiros 100 mil. E esse investidor eu não conheci nenhum, tá, que fez o seu primeiro R$1 milhão investindo só dessa forma, angariando lucros no curto prazo. Por quê? Porque ele acaba ganhando sim, né? Ele acaba ganhando, mas isso vira uma espécie de jogo. Eu tive conversando com um investidor que tem essa característica, e ele falou, Michael, é muito legal, porque a qualquer momento eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso ficar rico. Só que a gente fazendo uma análise da carteira, no longo prazo, né? No caso dele não era um prazo tão longo, mas num prazo aí de 2 anos, sabe quanto que ele tinha ganhado? Nada. Ele tinha zerado. É a mesma coisa que ele tivesse pego uns 20 mil reais, enfim, tinha pego lá 20 mil reais 2 anos atrás, ele ganhou, perdeu, e agora quanto que ele tem? 20 mil reais. Então ele só perdeu o tempo dele. Então esse é o investidor, e claro que eu vou preservar o nome da pessoa, esse é o investidor que fala que a renda fixa morreu, porque ele quer de alguma forma ganhar dinheiro no curto prazo. Eu falei que existem 3 tipos de investidor. Então é aquele que só sabe investir na poupança,
Aquele que sabe tudo de investimento e quer ganhar dinheiro no curto prazo, e aquele que realmente faz a sua base, né, constrói os seus fundamentos e pensa em investir para o médio e para o longo prazo. Para esse investidor que faz a sua base e vai construir os seus investimentos para o médio e longo prazo, às vezes para o curto prazo também, né? Mike, eu preciso guardar um dinheiro para casar no final do ano, por exemplo, né? É uma estratégia de curto prazo também, mas é uma estratégia diferente. Então, esse investidor, ele sabe, e eu quero que você seja esse investidor, que você pense no médio e no longo prazo, e não que você fique desesperado comprando e vendendo ações. Para esse investidor, a renda fixa está mais viva do que nunca, porque a renda fixa não vai morrer nunca, e eu vou provar isso para você agora. Então, a renda fixa morreu, isso significa uma falta de conhecimento do mercado financeiro. Então, toda vez que alguém falar que a renda fixa morreu, isso significa no máximo uma falta de conhecimento do mercado financeiro. E aqui no Brasil, as pessoas não sabem investir, tá, gente? É aquela velha história, né? Eu já repeti várias vezes. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe investir. Você conversa com o americano, é normal. O cara que trabalha na empresa, ele investe naquela empresa, investe em outras empresas. Todo mundo generalizando, né? Mas a cada 2 americanos, 1 sabe investir. No Brasil, a cada 100 brasileiros, 2 sabem investir. No máximo, tá? E não é que sabe investir, é que já investiu. E ainda desses 2, às vezes, um deles, né, ainda investe da forma errada. Porque ele quer buscar, ele acha que a bolsa de valores é tipo jogar na Mega Sena, né? Que tu pode ficar rico de uma hora para outra. E não é nada disso. Então, as pessoas que acabam falando a renda fixa morreu são essas pessoas que, infelizmente, estão dentro desse percentual aí de até 2% no Brasil e que não sabem, né, não fazem a mínima ideia do que elas estão fazendo. Dito tudo isso, eu quero conceituar, eu quero explicar para você, né, quero deixar na tela o que é renda fixa, né, e vamos conceituar também o que é renda variável. Então existem 2 formas de investimento, renda fixa e renda variável. E vou colocar algumas características de cada uma delas. Então vamos lá, vamos escrever aqui, renda fixa e renda variável. As pessoas costumam falar que a renda variável é aquela que varia, né? Faz sentido, tá? A renda variável ela varia. Ela não é fixa, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Isto é, ela pode variar. Variar, tá certo essa palavra? Acredito que sim. Ela pode variar. Só que tem um detalhe, gente. A renda fixa, você vai achar estranho, mas ela também não é exatamente fixa. Existe a possibilidade de variações no mercado de investimentos em renda fixa, tá? Então isso é totalmente normal de acontecer. Você pode investir, por exemplo, em fundos de investimento. Eu vou colocar exemplo aqui. Fundos de investimentos, né? Fundos de investimentos em renda fixa. Pode ter uma variação, tá? Pode ter uma variação na cota. Não é porque você depositou lá e nunca vai ter uma mudança. Assim, não é tão comum ter uma variação tão grande, né? Aí vai depender do fundo de investimento, mas pode acontecer. E isso vai depender do tipo de investimento que você fizer, né? Tesouro direto, né? É um investimento bastante comum, já falei bastante sobre ele. Então, quando você investe no Tesouro Direto, ele pode ter uma variação, tá? Você pode investir no Tesouro Direto R$100 e quando você observar, você tem lá R$90 ou R$80. E isso é totalmente normal de acontecer. Não é para você, perdi a credibilidade no Tesouro Direto. Já ouvi isso também. Na verdade, desculpa, mas é que nesse caso você não sabe o que você está fazendo. Então a gente tem que entender como que funciona, né? Existe uma coisa na renda fixa chamada marcação a mercado. E essa marcação a mercado, ela faz com que os investimentos em renda fixa também tenham variações, tá? Então as pessoas confundem muito isso. A renda fixa, então, ela também tem a possibilidade de variações, né? Existe a possibilidade de variações no mercado de investimentos em renda fixa. O que é? Vou começar aqui com um conceito, porque eu acredito que é bastante importante a gente conceituar, né? O que é a renda fixa? Então a renda fixa, ela acontece quando você empresta dinheiro. Essa é a grande diferença. E na renda variável, acontece quando você torna-se um sócio, né, de um negócio ou de uma empresa, né? Essa é
acredito que é a maior diferença. Na renda variável, então toda vez que nós falarmos em renda variável, você se tornou um sócio de uma empresa. E o nosso objetivo é falar sobre renda fixa, mas eu estou mostrando as diferenças. Então na renda fixa, você empresta dinheiro. Inclusive vou deixar em letras maiúsculas. Você empresta dinheiro. Isso que é renda fixa, tá? A gente pode dizer, até dá para colocar igual aqui, ó. A gente pode dizer que renda fixa é igual a emprestar dinheiro. Michael, como assim empresto dinheiro? Se eu emprestar dinheiro para minha mãe é renda fixa? Não, não é renda fixa aí nesse caso, tá? Renda fixa é quando você empresta dinheiro para uma empresa, no caso das debêntures, por exemplo. Você pode emprestar dinheiro para o banco, no caso do investimento chamado CDB, por exemplo, bastante conhecido. Você pode emprestar dinheiro também para o governo, no caso aí do Tesouro Direto. Então você está emprestando o seu dinheiro, tá? Falou em renda fixa, a definição mais simples é essa. Você está emprestando dinheiro. Também existe uma definição na renda fixa um pouquinho mais complexa, e que eu sempre trouxe ela. E é o seguinte, na renda fixa você sabe quais são os requisitos de rentabilidade daquela aplicação. Só que essa é uma definição mais complexa, né, de a gente entender. Então, por exemplo, eu vou investir em Tesouro Direto. Você sabe que vai ser pré-fixado ou você sabe que vai ser pós-fixado. Eu acho que esses conceitos ficam mais complexos. O mais simples é isso, tá? E essa que é a grande diferença. Então, na renda fixa, você emprestou dinheiro para o governo, no caso de títulos públicos, por exemplo, emprestou dinheiro para o banco, no caso de CDB, no caso de LCI, no caso de LCA também, né? As letras de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, ou você empresta dinheiro para uma empresa, tá? Então você pode investir em uma empresa de duas formas. Pode investir na renda fixa através do que é chamado de debêntures. Não vou entrar muito no mérito disso, mas basicamente uma empresa. Então, eu sou uma empresa, eu sou a Renner, eu sou a Tupi, eu sou a Magazine Luiza, enfim, sou qualquer uma dessas empresas. Você pode, inclusive deixa eu arrumar a luz aqui, você pode investir nessa empresa através de uma debênture. Isso significa que a empresa emitiu um título aí, né, de renda fixa, ou você pode investir nessa empresa na bolsa de valores. E aí são coisas diferentes, porque quando você entra na bolsa de valores, o que acontece? Quando você entra na bolsa de valores, você se tornou sócio de uma empresa. Então é diferente, você se tornou sócio desse negócio. Michael, eu vou investir na Renner, né, por exemplo, lá na bolsa de valores. Você tem que entender que você agora é sócio de uma loja de roupas que tem uma margem líquida aí de 12% e uma margem bruta de 60%. Michael, eu não estou entendendo nada. É exatamente por isso. Porque se você vai se tornar sócio de um negócio, por exemplo, eu vou me tornar sócio da barraquinha de cachorro-quente do meu amigo. Você vai querer saber quanto que ele fatura bruto, quanto que ele fatura de margem líquida, qual que é o CMV dele, né, o custo médio aí da mercadoria vendida. Enfim, você vai ter que entender uma série de indicadores. Você não vai simplesmente sair investindo de qualquer forma. Será que ele tem muitas dívidas, essa barraquinha de cachorro-quente? Né? Então será que, no caso da Renner, a Magazine Luiza, né, esses exemplos aí que eu citei, será que tem muitas dívidas? Então você vai analisar esses pontos, tá? Por quê que você vai analisar isso? Porque você está se tornando sócio de um negócio. Se você vai lá e investe em uma ação, por exemplo, a Petrobras, ela tem muitas dívidas. Se você investiu R$1.000 na Petrobras, você está comprando as dívidas da Petrobras também. E, gente, não é indicação de investimento, lembra que eu falei isso? Então não estou dizendo que é ruim ou que é bom, porque existem dívidas boas e existem dívidas ruins. E a gente tem que saber analisar essa diferença. Beleza, galera? Então, não se esqueça, vamos retornar aqui. Renda fixa, você emprestou dinheiro para uma empresa, ou para o banco, ou para o governo. Quando nós falamos de renda fixa, não é necessariamente fixo, porque existe a possibilidade de variações no mercado de investimentos em renda fixa. Meu Deus, Michael, o que é mercado de investimentos em renda fixa? São esses investimentos que eu citei aqui em cima. Quando tu investe em debêntures, quando você investe em CDB, quando você investe em Tesouro Direto. E, cara, tem boas debêntures, tá?
Eu sempre gostei bastante de debêntures, mas aí cada caso é um caso e você tem que ver qual que é o seu objetivo. CDB, às vezes tem bons CDBs também. Tesouro Direto, então, nem se fala, né? Então ela não é fixa. Quando você investe, por exemplo, em fundos de investimentos, pode haver uma variação da cota, porque quem investe em fundo de investimento, você se torna um cotista. E, por exemplo, quando você investe em Tesouro Direto, você pode investir R$100 e daqui a pouco pode ter R$80. Ah, Michael, então o Tesouro Direto é ruim? Não. Existem várias opções lá no Tesouro Direto, é que você talvez não soube escolher a opção correta. Como será que eu devo começar a investir? Então eu não sei fazer nada. Primeira coisa que nós temos que fazer é a nossa reserva de emergência. Então a primeira coisa, eu vou começar a investir, né? Michael, eu vou começar a investir. Qual que é o meu primeiro passo? Né? Então qual que é o passo 1? Michael, eu vou começar do zero. Qual que é a primeira coisa que eu entendo que todas as pessoas devem fazer? Devem fazer a RE. Michael, eu não sei o que é RE, porque eu faltei nessa aula, Michael. RE é uma sigla para Reserva de Emergência. Agora eu te pergunto, o que é reserva de emergência? Primeiro, a reserva de emergência, ela corresponde de 6 a 24 meses o seu custo mensal, né? Então se você baixou a planilhinha que está lá no Telegram e você, por exemplo, tem um custo mensal, deixa eu colocar um exemplo aqui, eu tenho um custo mensal de R$3.000, arredondando, custo mensal de R$3.000. Então exemplo, custo mensal de R$3.000. Você vai pegar esse 3.000 e você vai fazer vezes 6, né? Então vamos ver se a gente é bom de conta. 3 vezes 6 igual a 18. Então você tem que ter a sua RE, vai ser igual a R$18.000, tá? Esse é o primeiro passo. Vou começar a investir, o que eu faço? RE, que é reserva de emergência. Qual que é o mínimo? O mínimo 6 meses e até 24 meses. Não tem problema se na continha aqui 3, né, a 24 meses do seu custo mensal, né, das suas contas de água, luz, telefone, condomínio, sei lá, pensão. Não pode deixar de pagar pensão, hein, galera? E claro, dá muito carinho e muito amor também para os filhos. Você vai somar os seus custos mensais, né, o custo com seu carro, etc e tal. E no exemplo aqui, se o teu custo for 3.000, você vai fazer o 3, que é o 3.000, e multiplicar por 6. Mas tu pode multiplicar por mais também, tá? Michael, eu sou um autônomo, por exemplo, né? Então é interessante você multiplicar por mais do que 6. O mínimo é 6. Michael, eu sou um servidor público federal. Poxa, é mais difícil de um servidor público federal ser desligado da empresa. Não é impossível, da estatal, né? Não é impossível, mas é mais difícil, porque ele tem que passar por um PAD, que é um processo administrativo. Então ele pode fazer uma RE de 6 meses, tá? Mas, eu trabalho em uma empresa, eu trabalho registrado, né? Eu nem passei na experiência. Então, quanto maior o risco de você ficar sem renda, maior o multiplicador aqui, tá? Então, você poderia fazer 3 vezes 24, por exemplo. Mas o mínimo que você tem que começar é 6. Então, você vai pegar R$18.000 e você vai investir. Agora, a minha pergunta para você é, esse R$18.000, onde você vai investir, né? Você vai investir na renda fixa ou na renda variável? Tem gente que fala, Michael, eu vou começar a investir, vou pegar então esses R$18.000, né? Se o seu custo mensal ali é 3.000, e eu vou investir na renda variável, né? Porque é onde eu posso ganhar mais dinheiro. Será que essa é a forma correta da gente investir? O que vocês acham, gente? Eu acredito que tem gente que começa a investir e, infelizmente, investe na renda variável, né? Já vai investir na bolsa de valores, já vai investir em ações. O Carlos falou ali no Tesouro Direto, né? Acho que no Tesouro Direto. Exatamente, o Tesouro Direto, ele é um exemplo de renda fixa. Então a resposta é, esse seu primeiro investimento não vai ser na renda variável, tá? Se você quer construir a riqueza criando uma mente milionária, você vai investir na renda fixa. Esse é o correto, tá? Não vai investir em fundos imobiliários, não vai investir na bolsa de valores, vai investir na renda fixa. Então vou colocar a resposta aqui, né? E a resposta é que tem que ser na renda fixa, tá? Por isso que eu falo para você, como que a renda fixa morreu? Não tem como. Você tem que fazer a sua reserva de emergência na renda fixa, beleza, galera? E é dessa forma que você constrói os seus fundamentos aí, né?
da forma correta, tá? Se você começar na renda variável, não vai dar certo, tá? Ah, Michael, mas eu não busco as maiores rentabilidades na renda variável. Gente, assim, eu vou ser sincero com vocês, não é difícil investir na Bolsa de Valores. Não é difícil ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Mas demanda um certo conhecimento. Não vou ser hipócrita. Ah, vai lá e investe lá, né? Ah, investe, espera o Bolsonaro aí congelar a gasolina, a Petrobras cair, né? E você vai lá e faz umas put lá, etc e tal. Isso são umas técnicas talvez um pouquinho mais avançadas, né? Para quem está começando. E dá para ganhar dinheiro com isso? Dá. Mas qual que é a probabilidade de ganhar dinheiro fazendo só isso? Então a gente tem que começar na renda fixa. Até porque na renda fixa a gente vai ver que dá para ganhar dinheiro também. Bom, deixa eu colocar na tela de novo. Outra coisa que é importante, tá? Quando você vai fazer a sua reserva de emergência. Então a reserva de emergência, ela corresponde a 6 a 24 meses do seu custo mensal. E o segundo ponto, qual que é a liquidez necessária? Michael, o que significa essa palavrinha liquidez? Então vou colocar um asterisco aqui, né? E vou explicar para você o que é liquidez. Liquidez é a capacidade de transformar um ativo em dinheiro. E eu vou até tentar facilitar essa cópia aqui, porque então liquidez é a capacidade de transformar um ativo em dinheiro. Bom, não sei se eu consigo falar isso de uma forma mais simples, mas vou dar dois exemplos. Uma casa, ela tem uma liquidez baixa. Por que uma casa tem uma liquidez baixa? Qual que é a capacidade de transformar o ativo, no caso o ativo aqui é a casa, em dinheiro, né? Uma casa vai demorar 1 ano para eu vender, né? Ou vai demorar 2 anos para eu vender. Eu não vou conseguir vender uma casa de uma hora para outra. Agora, o investimento, por exemplo, no Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem uma liquidez alta. Por que o Tesouro Selic tem uma liquidez alta? Porque você pode diariamente vender, né, o dinheiro que você tem lá, você pode utilizar esse dinheiro para um outro fim. Totalmente diferente da situação da casa. Então, se você tiver uma casa e digamos que essa tua casa valha... é um exemplo, tá? Vou colocar entre parênteses. Tu tem uma casa aí que ela vale 500 mil reais. Quanto tempo que você vai conseguir pegar esse 500 mil aqui e fazer, por exemplo, outro investimento, né? Ou pagar umas contas. Preciso pagar umas continhas, tem que vender essa casa aqui. Estou muito apertado, né? Estou usando cheque especial, quero quitar meu carro, eu preciso desses 500 mil. Quanto tempo que vai demorar? Pô, vai demorar pra cacica, né? Ah, mas eu posso vender a casa mais barato. Mesmo assim, possivelmente você não vai vender de uma hora para outra, vai demorar 1 mês, 2. Agora, se você tiver esses mesmos 500 mil reais no Tesouro Selic, quanto tempo que vai demorar para você pegar esses 500 mil e pagar as suas continhas? Por exemplo, eu quero quitar meu carro, né, porque eu atrasei, eu quero, sei lá, deixar em dia as prestações da minha casa, quero zerar meu cheque especial lá do banco, lá meu limite, né, para não ficar pagando juros. Ora, você vai vender, e dependendo do horário, vendeu, o dinheiro vai estar na conta no dia seguinte. Claro, se for sábado, não vai estar no domingo, tá? O Tesouro Direto, ele vai recomprar o seu título em dias úteis. Beleza, galera? Então, o Tesouro Selic, praticamente ele paga o que a gente chama de CDI. Ele praticamente empata com a inflação, praticamente, tá? Se a gente pegar um prazo aí de 10, 15 anos, né? E assim como a sua casa valoriza, eu não estou dizendo que Tesouro Selic é a melhor opção, tá? Mas se você pegar um universo aí de um bom tempo, o Tesouro Selic ele também vai ter uma certa valorização. Não estou dizendo que é o melhor investimento, e eu vou dar uma dica do que eu acho, o que eu faço, que é um dos melhores investimentos em renda fixa. Já vou falar daqui a pouquinho. Mas assim como a tua casa valoriza, o Tesouro Selic ele também vai ter uma rentabilidade, tá? Inclusive, eu já fiz essa conta, tá? Eu vou falar uma experiência minha. Então, eu vou escrever aqui, ó, experiência do Michael Lima. Eu tive um imóvel em um local que ele estava em crescimento. O que é um local que está em crescimento? Então, Michael, eu quero investir em imóveis. Você pode investir em um local que já está desenvolvido e a valorização desse teu imóvel não vai ser tão grande. Ou você pode comprar um imóvel num local que ele ainda
não se desenvolveu tanto. Então, o imóvel, ele valia aproximadamente... Gente, foi muito barato, tá? Eu comprei o terreno, acho que por R$25 mil e construí a casa lá e tal. Então, no total, aproximadamente eu investi uns R$100 mil. Isso foi no ano de... Cara, se não me falha a memória, 2008. Não tenho bem certeza nesses anos, tá? Eu acho que foi 2008. 2021, acho que foi 2008. Então eu investi em um imóvel R$100 mil. E eu esperei esse imóvel valorizar. E eu investi também em um bom CDI. Na verdade, CDB, que a gente fala lá do banco. Esse mesmo valor, né? R$100 mil. Eu estou arredondando aqui, tá, pessoal? Também no ano de 2008. E aí eu fiz uma experiência prática, né? O que será a experiência do Michael Lehman? O que será que vai valorizar mais? O imóvel ou o CDB? O que vocês acham que valorizou mais? Praticamente o mesmo valor, tá? O imóvel aqui eu consegui mais ou menos uns R$140 mil nele. Então ele teve uma valorização de R$40 mil. E o meu CDB, ele chegou a mais ou menos 139, acho que foi 138 e pouquinho. Vou arredondar aqui para R$139 mil. Então o imóvel valeu mais a pena, né, Michael? Pô, deu R$1.000 a mais. Eu não tenho os dados certinhos dos anos aqui, tá, gente? Posso até trazer isso em outro momento. A questão é, o mesmo tempo do imóvel ficou no CDB. Só que tem que ver o seguinte: quanto tempo que eu gastei para fazer esse investimento em imóvel? Quanto tempo que eu fiquei procurando, né, arrancando mato, cuidando, buscando construtora, etc e tal? Bastante tempo, e tempo é dinheiro. E quanto tempo que eu fiquei para investir no CDB? Foi apenas apertando um botão. Então eu digo que praticamente empatou, tá? Praticamente empatou esse investimento em imóvel e esse investimento em CDB. E quando eu falo em CDB, ele rendia 100% do CDI. Isto é, ele tinha uma rentabilidade muito próxima aqui desse exemplo do Tesouro Selic, tá? Voltando aqui para a pergunta, para a gente não fugir dela. Qual que é a liquidez necessária para você fazer a sua reserva de emergência? A liquidez tem duas opções, tá? Opção A, liquidez imediata, e outro tipo de liquidez pode ser também a liquidez diária, tá? Por exemplo, no caso aí de um tesouro direto aí, do Tesouro Selic, beleza, galera? O que é liquidez diária? Você vende, né, esse teu ativo, por exemplo, aqui embaixo, ó, você vende o teu Tesouro Selic, teu R$500 mil, e ele vai estar disponível no dia seguinte. Por isso que é chamado de liquidez diária. Então, para a reserva de emergência, vou colocar tudo na tela agora. Para a reserva de emergência, você guarda um valor que corresponde a no mínimo 6 meses do seu custo mensal. E a liquidez, isto é, quando que eu vou ter esse dinheiro na minha conta, pode ser liquidez imediata, por exemplo, no caso da poupança, mas a poupança vai render muito pouco. Ou pode ser liquidez diária, no caso, por exemplo, do Tesouro Selic. Gente, um outro ponto importante aqui, agora voltando para mim. O Carlos falou tesouro direto ali, bacana. Como que eu consigo me proteger da inflação? Porque quando a gente investe, um dos problemas de a gente investir, não é problema, né? Mas um dos problemas de deixar o dinheiro parado lá na conta corrente ou no investimento, é que às vezes o investimento rende menos do que a inflação. Então existe lá nos bancos fundo de investimento que rende menos do que a inflação, a própria poupança. Cara, a poupança rende um e pouquinho. A poupança não rende nem a metade da inflação. Isso chega a ser absurdo, né? Então, um dos grandes problemas de investir da forma errada é esse investimento nem recuperar o valor da inflação. Então, como que eu posso me proteger da inflação? Será que é investindo na renda fixa ou será que é investindo na renda variável? E sim, existem investimentos que pagam para você o IPCA. IPCA significa a inflação. IPCA é o índice oficial de inflação. Nós temos vários índices no mercado financeiro, mas o índice oficial de inflação é o IPCA. Existem outros índices de inflação também, por exemplo, o IGPM. Só que o IGPM não é o índice oficial. O índice oficial adotado no Brasil é o IPCA. Então, na renda fixa, existem investimentos que eles pagam para você a inflação e mais um percentual fixo. Então esse é mais um ponto positivo para a gente investir na renda fixa, né? Você pode se proteger da inflação com esses investimentos atrelados ao IPCA. Outra coisa, gente, se a gente falar de renda fixa, né? E o que é renda fixa, Michael? Já dei alguns exemplos. Debêntures, CDB
e tesouro direto. São alguns exemplos. A poupança também é renda fixa, tá? Mas a gente nem fala dela. A gente deixa ela fora, né? Para você não perder dinheiro, porque não faz sentido. Se você investir na renda fixa, é uma situação. Agora, se você investir na renda variável, né? Qual que é a possibilidade de variações na economia impactarem os seus investimentos? Por exemplo, eu vou citar uma coisa que eu acredito que pode acontecer, tá? Aqui em Santa Catarina e no Brasil todo, a gente percebe que a gasolina está aumentando bastante. E o Bolsonaro pode ir lá e colocar uma medida e falar, olha, a gasolina agora vai custar no máximo R$5 no Brasil todo e acabou, né? E isso eu não estou sendo partidário, não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim. Eu estou falando um fato que é possível acontecer. Por que pode acontecer? Porque é uma medida, a gente pode chamar de medida populista, né? Uma medida popular. E terão eleições em 2022 e talvez com esse tipo de medida, o que é importante, né, para quem é candidato a uma eleição é que ele vença essa eleição, para ele ter o poder, para ele ter a máquina pública ali em torno dele, né? Ninguém quer perder a eleição, pela lógica. Então se o Bolsonaro ele intervir na estatal, mostra uma insegurança no mercado brasileiro. Por quê? Porque ele veio com uma ideia de direita, né? De meia-direita, de centro-direita ali, né? Alguns falam que ele é extrema-direita, mas enfim, ele veio com uma ideia de direita, e a ideia de direita, e a ideia dele, é o que ele defendia na campanha, é que não haveriam intervenções nas estatais. Essa é uma ideia mais de direita. O governo interfere menos, né? E deixa o mercado se autorregular. E também vinha com aquela ideia de privatização, aquela coisa toda, né? Mas a questão é que se ele interfere na Petrobras, o mercado não vê isso com bons olhos. Se o Bolsonaro interfere na Petrobras, então ele pode interferir, sei lá, na Caixa Econômica. A Caixa Econômica poderia ser. Ou ele pode interferir em outras estatais também, e isso pode criar um leque em que vários governos vão interferindo nas estatais. Isso não é visto com bons olhos pelo mercado e a gente pode ter uma queda muito grande no mercado de renda variável, tá? E se você tem os seus investimentos em renda fixa, você tem uma proteção. Vai sentir na renda fixa também? Vai. Mas lá na Bolsa de Valores vai ter um impacto bastante grande, tá? Então eu dei esse exemplo de o Bolsonaro, por exemplo, sei lá, congelar o valor da gasolina, né? Existe a possibilidade de o Lula se candidatar em 2022, então isso é uma questão política também. Gente, repito, só partidário, não estou colocando questões, é bom, é ruim, tá falando que o Bolsonaro é ruim. Não, cara, pode ser que a candidatura do Lula não seja vista com bons olhos. É uma grande possibilidade que isso aconteça devido às condenações que ele tinha, né? E que foram retiradas. Então o mercado pode ver isso como ser inseguro investir aqui no Brasil. E o investidor estrangeiro começa a tirar dinheiro, isso começa a virar uma verdadeira bola de neve. Então pode ter uma queda bastante grande aí na Bolsa de Valores. Dessas duas formas, tá? Michael, mas você está dizendo então que a gasolina tem que ficar cara, né? Você está dizendo então que o Lula não é bom para a economia. Não, gente, nada disso, tá? Eu estou dizendo que existe sim uma grande possibilidade de uma queda caso, por exemplo, tenha essas intervenções. Caso tenha essas intervenções, né? E se o Bolsonaro intervir... lembrei do Banco do Brasil também, né? Se ele interfere na Petrobras, ele pode interferir. A União, né, o governo, ele é o maior acionista do Banco do Brasil também. Então ele pode interferir no Banco do Brasil. Isso não é visto com bons olhos pelos investidores. Outras questões também existem aí sobre a Petrobras, tá? Eu não sei se você sabe, mas o que acontece? O preço da gasolina... E, gente, isso daqui é um fato econômico, tá? Não é... o Michael quer que a gasolina fique cara. Pelo amor de Deus, tá, gente? O preço da gasolina, ele é interferido pelo dólar e pelo preço do barril do petróleo. Então, se você pesquisar no Google, né? Cotação internacional do barril de petróleo, né? Você vai ver lá que basicamente existem duas cotações, que é o Brent e o WTI. E a Petrobras utiliza o Brent. Então, se o barril de petróleo fica mais caro, isso vai influenciar no preço da gasolina. E como essa cotação ela é internacional, se o dólar fica mais caro, isso também tende a influenciar. Tende não, isso influencia
também no preço da gasolina. Beleza, galera? Eu vou passar uma parte aqui que eu acho que é interessante, tá? E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me sinalizando aí para ver como que fica melhor aí para vocês. Existe uma regra que ela é chamada regra da idade. Eu vou colocar agora na tela o quadro branco, tá? E aí fique muito atento, cuidado com a regra da idade. Ela faz sentido, sim, mas tem que analisar também qual que é o seu nível de conhecimento, tá? Então vamos lá, vou colocar na tela agora para você. Como é que funciona a regra da idade, né? Então a gente está falando de renda fixa, existe algo chamado, deixa eu aumentar aqui, de regra da idade. Existem várias teorias, tá? Várias. Mas, por exemplo, se você tem 20 anos de idade, você poderia investir 20% em renda fixa, tá? Isso aqui não é uma regra que vale para todo mundo, né? Como eu te falei, vai depender do seu conhecimento. E você poderia investir 80% em renda variável. Qual que é a lógica por trás dessa regra da idade? A lógica é a seguinte: você tem mais tempo para que esses investimentos em renda variável eles reduzam a sua volatilidade, né? Reduz a sua volatilidade. Porque a renda variável, que é você investir lá na bolsa de valores, quanto mais tempo você deixa esse valor investido, menor é o seu risco, tá? Vou até inclusive anotar isso daqui. Na renda variável, se você investe para o curto prazo, automaticamente você tem um risco maior. E se você investe para o longo prazo, automaticamente você tem um risco menor, tá? Isso aqui é regras gerais, né? Agora, então se você tem 20 anos, você pode deixar um pequeno percentual em renda fixa e um percentual maior em renda variável, tá? Eu não uso essa regra, mas eu conheço pessoas que usam e tem funcionado legal, tá? A gente tem feito análise de carteira e tem funcionado bacana. Ah, Michael, eu não tenho 20 anos, Michael, eu já tenho 30 anos. Então você investiria 30%, essa é uma das regras de idade, tá? Tem outras também. 30% em renda fixa e 70% em renda variável. E assim, e assim de forma consecutiva, tá? Ah, Michael, eu já tenho 50 anos. Então você vai investir 50% em renda fixa, agora eu vou abreviar aqui, e 50% em renda variável. Por quê, né? Ora, é óbvio que quem tem 50 anos de idade vai ter menos tempo para recuperar caso ele tenha percas aqui na renda variável. Ah, Michael, eu tenho 60 anos, ainda dá tempo? Dá tempo sim. Meu pai tem 65 anos e está começando agora. Agora não, faz um ano, né? Então, uma regra aqui seria 60% na renda fixa e 40% na renda variável, tá? Agora sim, gente. Então, print aí, né? Print aí essas regras. Agora você tem que entender o seguinte, tá? Ah, Mike, eu tenho 30 anos, por exemplo. A média do canal aqui é acima de 30 anos, tá? Então eu vou colocar aqui, eu tenho 30 anos. Eu vou investir 30% na renda fixa e 70% na renda variável, né? Então se eu tenho lá 100 mil reais, eu vou colocar 3 mil na renda fixa e... 100 mil reais, né? 30 mil na renda fixa e 70 mil na renda variável. Ah, Mike, eu só tenho 1.000 reais. Não tem problema, vai colocar 300 reais, é proporcional essa regra, né? 300 reais na renda fixa e 700 reais na renda variável. Só que esse valor, essa parte que você vai colocar na renda variável, você tem que saber o que você está fazendo, tá? Ah, Michael, eu não sei o que eu estou fazendo. Então você vai aumentar o seu percentual na renda fixa, pode colocar até tudo, até 100% na renda fixa, e gradativamente você vai se aproximando aqui da regra da idade conforme o seu conhecimento. Falando sobre renda fixa ainda, como que eu faço para ter investimentos melhores na renda fixa, né? Como que eu faço para ter uma rentabilidade maior sem sair da renda fixa? Aumentando o prazo. Então, quanto maior o prazo e quanto maior o risco, isso eu estou falando de renda fixa, tá? Quanto maior o prazo e quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Como assim, quanto maior o prazo? Se você investe no Tesouro Selic, né, lá do Tesouro Direto, ele te paga hoje 2,75% ao ano. Só que o Tesouro Selic ele tem um prazo pequeno, porque você pode investir hoje e sacar amanhã, por exemplo. A gente viu que ele tem liquidez diária. Agora, ainda dentro do Tesouro Direto, se você optar, por exemplo, pelo Tesouro Pré-fixado, eu vou pegar inclusive qual que é o valor agora, tá? Vou pegar exatamente o valor. Então, ao invés de eu investir no Tesouro Selic, eu investi no pré-fixado que ele vai vencer. Deixa eu ver que opção que tem aqui. Ó, eu tenho um pré-fixado
que ele vai vencer no ano de 2031. Então nós estamos em 2021, vai vencer daqui a 10 anos. Ao invés de ele te pagar 2,75, ele vai te pagar 8,36. Ah, então isso é ótimo, né, Michael? Depende dos seus objetivos, tá? Não é para... Eu só estou explicando para você que quanto maior o prazo, maior a rentabilidade, tá? Na renda fixa. Então esse é um ponto. Ó, o Tesouro 2024, ele te paga 7,54. O Tesouro 2026, quer dizer, ele vai vencer 2 anos depois. Em 2026, ele te paga quase 8%. E o Tesouro 2031, que vai vencer em 2031, né, o Tesouro pré-fixado com juros semestrais, 2031, ele te paga 8,3%. Então, quanto maior o prazo, maior a rentabilidade. Show de bola? Deu para entender? Outra coisa também, quanto maior o risco, maior a rentabilidade também. E aí tem uma regra bem simples. Por exemplo, eu vou lá no Banco do Brasil, né, ou na Caixa Econômica, ou no Itaú, ou no Santander, ou no Bradesco, para não falar só de Banco do Brasil, e eu vou investir no CDB do Banco do Brasil. Quanto que o Banco do Brasil vai te pagar em rentabilidade? Igual fazia o Chico, né? O Chico Anísio. Ó, desse tamanho, igual o salário do professor, né? Vai te pagar muito pouco. Por quê? O risco de você investir em um grande banco, na Caixa, Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil, né, os maiores bancos, é um risco muito difícil desses bancos quebrarem. Mas é quase... Eu não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível de um banco desse quebrar. Então, se você vai investir no CDB desses grandes bancos, eles vão te pagar uma rentabilidade menor. Agora, se você investir no mesmo investimento, no CDB, de um banco pequeno, por exemplo, Banco Inter. O Banco Inter vai te pagar uma rentabilidade maior do que esses grandes bancos. Por quê? Porque é mais arriscado você investir no Banco Inter. O Banco Inter já deu prejuízo, pode ser que ele quebre. É difícil, tá, de acontecer assim, mas é mais fácil o Banco Inter quebrar do que a Caixa, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander quebrarem. Então temos Banco Inter, temos Banco, acho que Banco Sofisa, o próprio Nubank, que é um prestador de serviços financeiros, eles remuneram você mais do que os grandes bancos. Por quê? Porque você aumentou o risco investindo em um banco menor. Só que aí tem uma questão, gente. Quando você investe em alguns investimentos de renda fixa, por exemplo, em um CDB, você tem a garantia de um órgão chamado Fundo Garantidor de Crédito. Então, mesmo que você invista no RDB do Nubank, no CDB do Banco Sofisa ou no CDB do Banco Inter, foram esses 3 exemplos que eu trouxe aqui, eles vão te pagar uma rentabilidade maior, porque o risco é maior, você tem uma garantia de até R$250 mil em cada um desses bancos, tá? E você pode investir 250 mil em até 4 bancos e tem uma garantia total de R$1 milhão. Bom, dito isso, se você vai investir R$100, né, que a realidade da maioria das pessoas é começar com um valor pequeno, vai investir R$1.000, R$10.000, se você vai investir até os R$250 mil, o teu risco reduz bastante, né, porque você tem essa garantia a mais. Pode acontecer de banco quebrar, é difícil, mas acontece, tá? O FGC de vez em quando ele entra em ação e paga bancos que foram liquidados, aí bancos que no popular a gente fala bancos que quebraram, tá? Isso acontece mesmo. E aí você tem um prazo para receber do FGC. Esse prazo geralmente não demora muito, mas tu fica assim, né? Poxa vida, investi meu dinheiro, né? Então realmente tem esse risco, mas tem uma garantia a mais. A minha opinião é que se você vai investir de R$10 até um valor alto aí de R$200 mil, você está bastante seguro. Ah, Michael, eu quero investir mais, eu quero investir 3 milhões, né? Aí é melhor você investir, por exemplo, no Tesouro Direto, porque o seu risco é menor, tá? Você não teria a garantia do FGC. Bom, eu falei que eu ia responder para vocês quanto que eu consigo ganhar na renda fixa. Você pode baixar um aplicativo chamado App Renda Fixa, eu não ganho nada, tá? Para falar isso, é realmente um conteúdo educativo. E lá vão ter as melhores aplicações de renda fixa, tá? E eu conferi antes da aula, existem aplicações lá, eu não sei se vai estar agora nesse momento, mas eu olhei à tarde quando estava preparando a aula. Existem aplicações em renda fixa que estão rendendo 10% ao ano.
Cara, se tu for pensar o seguinte, 10% ao ano na renda fixa é uma rentabilidade muito bacana, tá? Tesouro Selic está te pagando 2,75%. Então 10% é bastante. Claro que você vai ter que optar por um prazo maior. Agora eu vou te dar uma dica. Aonde que você consulta os melhores investimentos de renda fixa? Eu dei esse exemplo aí do app Renda Fixa, né? Ou pesquisar na internet. Ou também na sua corretora. Ah, Michael, eu invisto aqui pela Easy Invest, pela Modal Mais, pela Clear. No caso da Clear só tem Tesouro Direto, né? Pela Rico, pela XP. Vai lá na tua corretora e verifica quais são os investimentos disponíveis de renda fixa. Só que é uma dica, tá? Olha esses investimentos entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Esses são os melhores horários para você olhar esses investimentos, porque pode ser que fora desse horário não tenham as melhores opções. Primeira pergunta, eu sou um investidor arrojado. Eu posso investir só em renda variável? Não. É importante que você invista também em renda fixa, tá? Mesmo que você seja um investidor que é mais arrojado, um investidor que gosta de arriscar mais. A gente é muito enculturado, principalmente aqui no Brasil, que ter dinheiro é uma coisa errada, né? Que ter dinheiro não é uma coisa certa. Só que aí eu pergunto para você o seguinte: será que a gente tem que passar uma vida toda sofrendo e dependendo de benefícios do governo? Né? Por exemplo, o auxílio emergencial. Ah, Michael, mas o auxílio emergencial foi importante, né? Tem pessoas que estavam em situações muito complicadas. Foram importantes sim. Mas teve funcionário do Itaú que pegou auxílio emergencial. Aliás, o Itaú demitiu todos os funcionários que pegaram auxílio emergencial. Parabéns aí pro gestor do Itaú, né? Michael, mas o INSS é importante. Mas você quer se aposentar pelo INSS mesmo? Você não quer aprender a investir? E ter aposentadoria com seus investimentos, que é muito mais seguro? Então, o que é melhor? Passar uma vida toda sofrendo ou passar uma vida com dinheiro para você ter um pouco mais de conforto? Você já percebeu aquela história que pessoas ganham na loteria e ficam sem nada? Já passaram várias reportagens sobre isso. Eu conheci pessoas, sim, eu trabalhei no banco, eu conheci pessoas que ganharam na loteria e ficaram sem nada, de verdade. Tá? Isso é uma coisa muito triste. E infelizmente, não quero te assustar, mas isso pode acontecer com você quando você estiver quase conquistando a sua liberdade financeira. Então é uma coisa que eu já visualizei também. A pessoa começa a investir, ela faz lá os seus primeiros R$1.000, seus primeiros 10 mil. Quando ela chega lá 30 mil, 40, 50, 80, 100 mil, ela vai lá e faz igual o ganhador da Mega Sena. Ela gasta tudo e ela nunca consegue conquistar, né, a liberdade financeira de verdade. Eu quero falar uma coisa para você. Eu morei uma parte da minha vida até meus 10 anos de idade num pequeno sítio, né, com meus pais, e naquela época a gente cercava a região que o gado, né, que a vaca, que o boi tinham que ficar, a gente cercava com algo chamado de arame farpado. Cara, aquilo era horrível, aquilo machucava a mão, né? Era pregado assim na madeira e tal. E era bastante difícil. Só que o gado, né, o boi e a vaca, quando eles chegavam perto do arame farpado, eles se machucavam e eles viam que eles não podiam passar dali, né? Então eles tinham essa mentalidade de que não dá para passar dali, não tem como, né? E realmente é muito difícil. Só que aí passaram-se os anos e lá no sítio da minha vovó, né? Abraço para minha avó, que tem mais de 90 anos e ainda muita história, muita saúde. Lá no sítio da vovó, eu não moro mais no sítio, mas no sítio da vovó foi trocado o arame farpado. Por quê? Porque o arame farpado ele dá muito trabalho para você fazer a cerca, ele arrebenta, você tem que fazer de novo. E foi colocado um fio de energia elétrica. Por que foi feito isso? Porque é muito mais... Coitado do gado, coitado do boi, tudo bem. Só que é muito mais fácil você passar um fio só, é muito mais rápido. Você pensa quanta cerca que você faz, né, de fio elétrico e quanta cerca você faz de arame farpado. O arame farpado você tem que passar 6, né, ou 4, ou 8, dependendo. Você tem que passar vários arame farpado. E o fio elétrico você passa um só um. E o gado começou a observar, então aquilo dá um choque e para, né? Dá um choque e para. E o gado começou a perceber que quando ele chegava no fio, ele levava um choque. Então ele passou a ter medo de fio.
Tanto que quando você leva o fio, quando você passa perto do gado com o fio, ele já fica distante daquele fio, porque ele tem medo de levar um choque. E essa energia elétrica lá no sítio da vovó é desligada muitas vezes à noite, né? Por uma questão de economizar, por uma questão de segurança, enfim, por uma série de questões. Só que às vezes é até esquecido de ligar durante o dia. O fato é o seguinte, mesmo que a energia elétrica esteja desligada, o gado, né, a vaca, quando eu falo gado, não sei se você sabe, mas gado significa vaca e significa boi, né? Se você não morou no sítio, você não tem a obrigação de saber isso. O gado acha que o fio está ligado e ele tem medo daquele fio de choque. Só que o fato é o seguinte, no momento que está desligado, por exemplo, durante a noite, ele poderia fugir daquela circunscrição, né, daquela região que foi delimitada para ele ficar. Só que mesmo desligando o fio de choque, o gado não foge, ele fica com medo. Gente, eu tô falando isso porque a gente tem delimitações na nossa vida. E essas delimitações estão dentro da nossa cabecinha, estão dentro da nossa mente. A gente pensa que ganhar dinheiro é ruim, a gente pensa que a pessoa rica é uma pessoa má, a gente pensa que a pessoa rica é aquela pessoa que tem que explorar o pobre até não dar mais. Isso eu estou generalizando, tá? E eu sei que muitas pessoas ainda, infelizmente, pensam dessa forma. Então uma pessoa... o fato é o seguinte, uma pessoa boa, se ela tiver muito dinheiro, ela vai continuar, ela vai potencializar as suas bondades, ela vai continuar sendo boa. Uma pessoa ruim, se ela tiver muito dinheiro, ela vai ser mais ruim ainda. Ela vai, digamos assim, potencializar as suas ruindades. Então como que você faz para quebrar esse paradigma? Gente, ter dinheiro é bom, tá? Ter dinheiro não é ruim. A gente vai quebrar algumas chamadas de crenças limitantes e vamos tirar esse fio de energia elétrica, né, que está dentro das nossas mentes e vamos ultrapassar esse limite. Então parabéns para você que está se dedicando aí, né, ao seu conhecimento financeiro e não esquece de se inscrever. Parabéns também para quem já se inscreveu na Semana do Investidor Iniciante. Mas não esquece de clicar no link se você ainda não se inscreveu. Quem está aqui no Instagram comigo, obrigado também. Vai lá na bio, assim que eu terminar a live, e faz inscrição lá para a Semana do Investidor Iniciante. Se você não se inscreveu, vai no link que está na descrição. Só precisa ter um e-mail, tá, válido para você se cadastrar. Eu desejo para você sucesso, desejo sabedoria. Um grande abraço e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.